Bom, pessoal, vamos lá. Vamos seguir aqui o nosso estudo com o Catecismo Nova Cidade, tá? Bom, na aula passada, para quem veio na aula passada vai lembrar, quem não veio já vai saber o que a gente tratou, certo? Nós estabelecemos os fundamentos da identidade do nosso Redentor, ok? As últimas perguntas que nós trabalhamos no Catecismo Nova Cidade, ela trabalhou justamente essa questão da pessoa de Cristo. Nós estamos olhando para a Cristologia. Então, a pergunta 22, ela vai perguntar o seguinte: por que o Redentor tem que ser verdadeiramente humano? Certo? E aí, na aula passada, nós vimos que era necessário que Cristo fosse homem, porque o pecado ele foi cometido por um homem. Então, era necessário que houvesse uma representação da humanidade em relação ao juízo e ao julgamento da parte de Deus. A grande questão é que, após Adão, nenhum homem possuía as qualificações espirituais e morais para cumprir a exigência da justiça e da santidade de Deus. Certo? Então, por que Cristo tem que ser verdadeiramente um homem? Para que a sua natureza humana pudesse, em nosso lugar, obedecer perfeitamente toda a lei. Então, ninguém depois de Adão pode obedecer perfeitamente a lei. Eu costumo dizer que todos os dias nós quebramos pelo menos um dos mandamentos, mas sempre vai ter um filho de Belial que vai conseguir quebrar os 10. Né? E sofreu o castigo pelo pecado humano. Então, a necessidade da humanidade de Cristo ela está ligada ao castigo sobre o pecado humano, ou seja, o juízo de Deus, certo? E também se condoer das nossas fraquezas. Né? Então, o fato de Cristo ele ter sido um homem aponta também para ele ter essa semelhança conosco. Quando Hebreus fala que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque ele padeceu de todas as coisas, ele não está exagerando. Cristo ele sofreu todas as dores que a humanidade ela sofre. A diferença é que ele vivenciou isso sem pecado, certo? Ele sofreu tentações, mas ele não tinha inclinação do pecado para ceder a essas tentações. Então, Jesus, ele nos dá o exemplo de como podemos viver essa nova natureza em nós. Lógico que Jesus, como homem, ele era perfeito, então ele podia viver perfeitamente a obediência da lei. Nós não somos perfeitos, mas nós podemos hoje viver em obediência à lei de Deus por causa da capacitação do Espírito Santo. Porque se não for o Espírito Santo no nosso coração, nos conduzindo a essa obediência, errou. Ninguém vai conseguir obedecer, certo? Então, temos esse ponto. Então, uma questão de se identificar. Inclusive, tem até um livro do Dr. Russell Shedd, que, na verdade, é a tese de doutorado dele, que é... Hoje o livro está com um novo nome, mas a versão que eu tenho é A Solidariedade da Raça Humana, onde ele trabalha justamente esse ponto aqui da humanidade de Cristo, condoendo-se das nossas fraquezas. Né? Então, essa questão de Cristo ser homem por conta da solidariedade da raça humana. Então, ele vai trabalhar toda essa questão da humanidade de Cristo. É bem interessante esse livro. Bom, pergunta 23 vai dizer: por que o Redentor teve que ser verdadeiramente Deus? Foi o que trabalhamos na aula passada. Tá, ele precisou ser homem porque foi Adão. Adão era um homem, Adão pecou. Ok, mas por que ele precisava ser Deus? Porque, em virtude da sua natureza divina, sua obediência e sofrimento seriam perfeitos e eficazes. E aí a gente trabalhou, na aula passada, o seguinte viés. O homem, ele pecou contra um Deus que é eterno. Um Deus que não tem princípio nem fim. Logo, a dívida que o homem contraiu com Deus é uma dívida eterna. Não é uma dívida que eu vou pagar daqui a alguns anos. Não, é uma dívida que, humanamente falando, ela é impagável, porque foi uma ofensa a um Deus que é eterno, que é santo. Como é que a gente percebe isso daí? Por meio do sacrifício no templo. Perceba que o sacrifício no tabernáculo e no templo, eles eram diários. Todo santo dia chegava um camarada lá, com algum sacrifício para pedir perdão pelos seus pecados. E uma vez por ano, você tinha a expiação dos pecados gerais da nação, que era quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, como sacrifício do povo e dele, e aspergia ali para que a ira de Deus ela fosse apaziguada. Então,
Por que esse sacrifício era constante? Primeiro, porque aquele sangue de animal não tinha condições de perdoar pecados futuros, passados, só perdoava o pecado passado e presente. Não tinha como perdoar pecados futuros. Então, todo o tempo era necessário esse sacrifício. Então, foi contraída uma dívida eterna. Como é que você paga uma dívida eterna? Somente se você for um ser eterno. O ser humano não é eterno. Agora, ele é finito por conta do pecado. Logo, o Redentor, ele precisaria ser homem por conta dessa identificação com a humanidade, com esse rompimento. E ele precisaria ser Deus para que o efeito da salvação ele tivesse aplicações passadas, presente e futura. Se Jesus não fosse Deus, a gente não estaria debaixo da graça de Deus ou Deus. Porque aquele sacrifício não ia alcançar nós. Então, a todo tempo, cada geração ia ter que esperar o seu Redentor. Então, todo ano ia ter que aparecer um Cristo diferente para poder salvar aquela nação. Ou isso, ou a gente continuar sacrificando o animal. Tá? Então, a razão dele ser Deus é justamente isso. Então, na cruz, é muito massa essa questão da graça, né? Porque na cruz, Jesus ele leva sobre si. Quando a gente fala, né? Jesus na cruz levou o pecado da humanidade, mas, por vezes, a gente fala isso sem pensar na magnitude do levar o pecado da humanidade. Porque Jesus não estava morrendo somente pelo pecado daquela geração ali. Ele morreu pelos pecados da geração anterior a ele. Ele morreu pelos pecados daquela geração e das gerações futuras. Ou seja, antes da gente nascer e começar a pecar, Cristo já tinha levado sobre ele o nosso pecado. O pecado que nós cometemos ontem ou hoje já foi posto na conta de Cristo lá na cruz, há 2026 anos atrás. Então, esse é o efeito da graça. Então, imagine, ali você tem um guarda-chuva e aí você tem a graça cobrindo essa temporalidade. Por que Cristo precisava ser Deus? Para que o efeito da graça ele fosse um efeito atemporal. Certo? E aí, ele seria capaz de suportar a justa ira de Deus contra o pecado, vencendo a morte. Então, a divindade de Cristo permite que ele suporte a ira de Deus, vencendo a morte. Isso aqui é muito importante para a pergunta que nós vamos responder hoje. Porque se ele não fosse Deus, ele também não poderia vencer a morte. Ele mesmo vai dizer, olha, ninguém vai tirar minha vida. Eu dou a minha vida. E por eu dar, eu também a tenho de volta. Né? É por isso que eu falei isso na aula passada sobre as teorias da expiação. Né? E tem aquela teoria que é a teoria do resgate, que a morte de Cristo foi para pagar uma dívida para com o diabo. Né? Então o homem pecou e agora o diabo era proprietário dos homens. E aí o diabo chega para Deus e fala, olha, você quer libertar a sua criação? Pode entrar, meu irmão. Tudo certinho. Você quer libertar a sua criação? Aí Deus vai dizer, eu quero libertar o homem, eu quero salvar o homem. Pronto. Eu tenho um preço para lhe oferecer. Eles estão sobre no meu cativeiro e o preço do resgate é sangue. Eu quero sangue. Sangue do teu filho. Aí vai Deus, manda Jesus e paga o preço para Satanás. Satanás vai e liberta. Não é isso que acontece. É como nós vamos ver hoje. A morte de Cristo ela é propiciatória, ela é substitutiva também. Então, a dívida ela é paga para com Deus. Então, Jesus morre para pagar a dívida dos homens com Deus, para apaziguar a ira de Deus, certo? E aí, tem até uma música, eu até citei a música, esqueci de falar o trecho dela, do Diante do Trono, a Vitória na Cruz, que falava, quando Cristo, Jesus crucificado e o inferno em festa se alegrou, pensavam ter vencido e derrotado o Salvador. Isso é uma visão errada acerca da expiação, porque ela é alicerçada na teoria do resgate. Satanás não queria mandar Jesus para a cruz. Satanás ele queria desviar Jesus da cruz. Porque ele sabia que a cruz era o ponto máximo para a libertação do homem do pecado. Perceba que na tentação do deserto,
Satanás ele quer desviar Jesus da cruz. Quando Pedro, na sua ousadia, no discurso de Jesus, declara: olha, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus elogia Pedro. Mas aí, pouco tempo depois, quando Jesus anuncia a sua morte, Pedro vai dizer: não, Senhor, o que é isso? Morrer de cruz? Não, você não vai morrer, não. Eu não vou deixar. Jesus vai dizer o quê? Arreda-te de mim, Satanás. Então, Pedro empresta a boca ali para Satanás. Então, veja que, todo momento, o intuito do diabo é desviar Jesus do caminho da cruz. Ou seja, quando Jesus ele morre, o inferno não se alegrou, não. O inferno se desesperou. Porque ele sabia que ali o plano de Deus tinha sido cumprido. E quando Cristo ressuscita, acabou-se. O império de Satanás, ele encerra ali. Jesus ele acaba com essa eficácia do reino parasitário do diabo. Porque quando Deus ele cria o mundo, ele cria o seu reino cósmico, Satanás agora ele exerce influência nesse reino cósmico como um parasita. Que na teologia bíblica nós chamamos de reino parasitário. Então Satanás ele tem as suas prerrogativas dentro da vida humana por conta dessa vida parasitária. Então ele depende do reino de Deus para viver. Ele usurpa isso daí de tal forma que na tentação ele vai dizer para Jesus: olha, está vendo os reinos da terra? Eles foram me dados. Não. Os reinos da terra não foram dados a Satanás. Ele usurpou esses reinos por conta do pecado. Satanás ele exerce a sua influência na vida humana por meio do pecado. Nós somos escravos do pecado, consequentemente, por conta do pecado, somos escravos de Satanás. Então, é assim que ele exerce influência sobre a raça humana, tá? E aí, apesar disso, algumas pessoas ainda enxergam a morte de Jesus como um exemplo trágico de justiça ou um ato heróico de amor abstrato. Pessoal, uma coisa importante é que Jesus ele não é um mártir, tá? Tem gente que pensa que Jesus ele morreu como um mártir da fé. Ele não morreu como um mártir da fé. Ele deu a vida dele. O mártir é aquele que morre pela mão de outro por conta de um propósito. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Certo? Jesus ele não é um mártir. Ele é um salvador. Ele é um redentor. Ele dá a sua vida de forma voluntária. Tá? E ele toma essa vida de volta também. Então, não é um exemplo de ato heróico de amor abstrato. Então, muitas pessoas acabam não compreendendo o propósito da cruz e nem o significado profundo que ela possui para a nossa redenção. Tá? Bom, e a nossa pergunta de hoje, na verdade, são duas, que é a pergunta 24 e a pergunta 25 do nosso catecismo. Por que foi necessário que Cristo, o Redentor, morresse? Por que Jesus não podia ter resolvido todas as coisas, todo o problema da humanidade sem ter que morrer? Precisava morrer? Precisava daquela coisa toda, né? E o que é que a morte de Cristo... E a morte de Cristo significa que todos os pecados podem ser perdoados? É uma pergunta crucial ligada a essa daqui, que é o que nós vamos estar vendo. Bom, segundo Herman Bavinck, em sua dogmática reformada, a cruz não apenas torna a salvação possível, certo? Entendo que a cruz de Cristo, ela não é um meio que possibilita a salvação, mas ela efetivamente conquista a redenção daqueles por quem Cristo morreu. Isso aqui é muito importante. Veja, nossa igreja é uma igreja reformada. É uma igreja que sustenta o calvinismo, a soteriologia calvinista, que é o entendimento bíblico sobre queda, criação, redenção e consumação. Então, a cruz de Cristo, ela é efetiva para aqueles por quem Cristo morreu. E quem são esses que Cristo morreu? A Bíblia vai dizer que são seus eleitos, certo? O fato de serem eleitos não significa que essas pessoas elas eram mais boazinhas do que outras. A eleição é um ato soberano de Deus.
É um ato da misericórdia dele, porque, num contexto geral, ninguém merecia ser salvo. Ninguém merecia estar debaixo desse ato de misericórdia. Tá? Então, todos mereciam a morte. Mas aí, dentro da questão da raça humana, Deus escolhe um povo. Deus escolheu um povo. Deus escolheu executar a sua revelação na história por meio de um povo. Ele escolhe ali o povo de Israel. Podia ser os egípcios, podia ser os assírios, podia ser os babilônios, podia ser qualquer povo. Soberanamente, Deus escolhe aquele povo. E ele vai dizer isso na sua palavra. Só não escolhi vocês porque vocês eram os mais numerosos. Não escolhi vocês porque vocês eram os mais bonitinhos. Não escolhi vocês porque vocês tinham um exército bacana. Não, eu escolhi porque eu quis escolher. Então, ele escolhe um povo. Ao escolher esse povo, Deus ele redime esse povo. É por isso que nós falamos que a morte dele, a cruz, ela é eficaz. Ela não é só uma possibilidade. Jesus não está dando uma possibilidade de salvação. Porque se a cruz fosse só uma possibilidade de redenção, o sacrifício de Jesus seria falho. Porque pode salvar, pode não salvar. Possibilidade é isso. Né? Pode ser, pode não ser. Pode ser macaco, pode ser sabido. Né? Então, mas a cruz de Cristo, ela efetivamente conquista a redenção. Então, nós podemos ter confiança na eficácia desse sacrifício. Quando Jesus ele morre na cruz, ele não está dando uma possibilidade. Bom, talvez você possa ser salvo aí pelo meu sacrifício. Tá? Não, ele está conquistando algo. Paulo vai exemplificar isso lá em Colossenses, quando ele vai dizer que Cristo ele despojou o império das trevas. É a imagem de um rei que triunfa sobre o exército inimigo, né? e rende ele. Então, ela é eficaz. Aí ele vai dizer que a barreira da culpa ela é removida, a condenação é cancelada e a comunhão é restaurada e o acesso ao Pai é aberto. Veja que interessante. Ele vai dizer que a barreira da culpa ela é removida. Quando Adão peca, qual é a primeira coisa que pesa sobre Adão? A culpa. Ele ouve Deus chegando no jardim, ele vai se esconder de Deus. Ele sente o peso da culpa. Os seres humanos sentem o peso da culpa do seu pecado. Não tem como. Só que o homem pecador, na sua mente cauterizada pelo pecado, ele ignora o peso da culpa. Porque ele vai fazer o que o seu Senhor, que é o escravo, que é o pecado, vai querer. Certo? Então, essa culpa ela é removida. Ou seja, nós podemos nos achegar agora a Deus sem o peso da culpa, mesmo quando nós pecamos, porque nós podemos pedir perdão a Ele e sermos restaurados. A condenação ela é cancelada. Quando Deus ele chega para Adão e fala, olha, vou fazer uma aliança contigo, Adão. Eu estou te colocando aqui no jardim com o propósito de você ser o vice-regente da criação. Você precisa cultivar e guardar o jardim. Você pode comer de todas as frutas, de todas as árvores do jardim, inclusive a árvore da vida. Você só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Deus ali também não estava dando uma possibilidade. Olha, talvez se você comer da árvore do conhecimento do mal, você vai morrer, não sei. Aí você para para ver. Não era essa a política. Deus deixou claro para Adão que a quebra da aliança traria uma condenação. E aí Adão quebra a aliança com Deus e a condenação recai sobre toda a raça humana. Não foi somente para Adão. Uma vez no seminário, um aluno perguntou, professor, era uma coisa que às vezes eu não consigo entender. Por que eu levo a culpa de Adão se eu não estava lá no Éden? Por que a gente eu não tive escolha. Até o Alecrim Dourado disse, não, porque se eu estivesse no lugar de Adão, eu não faria aquilo dali. Você faria pior. Você faria pior. Você ia fazer uma salada de fruta com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? E aí eu expliquei que Adão é o nosso representante federal. Ele é o cabeça da criação. Um exemplo
que eu gosto muito de usar é a questão da política. Veja, nós temos um representante federal no nosso país. Independente se você votou nele, se você não votou nele, se você gosta dele, se você não gosta dele. Ele é o seu representante lá fora. Então, se ele vai lá fora e comete provoca alguma crise diplomática, a gente vai sofrer a consequência. Mas não fui eu que fui lá e que fiz aquilo, mas o seu representante foi. Então, Adão é o nosso representante, ele é o cabeça da criação. Exatamente. Justamente. Então, essa condenação ela é cancelada. Ou seja, todos estavam com esse status de condenado e agora, por meio da cruz, há o cancelamento dessa condenação. E Adão também continuou de merecer a salvação. Exatamente. Exatamente. Que foi o que eu falei para ele. Eu disse, ó, se você não tem nada a ver com Adão, também você não tem nada a ver com Cristo. E foi seu representante lá. Exato. E aí, veja. Esse é o exatamente esse, né? Aqueles que não são representados por Cristo são justamente aqueles que não conseguem reconhecer o Salvador. Exato. Não é representante do Salvador. Romanos 5, Paulo vai trabalhar muito bem isso daí. Romanos 5 é Paulo dizendo o seguinte, que todo homem, ele está agarrado na veste ou de Adão ou de Cristo. Acabou. E aí a comunhão ela é restaurada. Ainda em Romanos 5, Paulo vai dizer o quê? Ele vai dizer que agora, por conta da justificação pela fé, nós temos paz com Deus. Paulo também vai falar lá em Tito que nós éramos inimigos de Deus. Ou seja, o pecado ele não só causa essa condenação e essa culpa, mas ele nos faz inimigos de Deus. Então, todos os homens que não estão em Cristo são inimigos de Deus. Quem não está debaixo da graça, está debaixo da ira. Isso é a Bíblia. Jesus, quando ele vai... A gente usa muito, né, nos discursos evangelísticos, João 3,16, porque Deus amou muito a maneira que mandou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que o interessante é que João 3 não acaba no versículo 16. Ele segue. E aí Paulo vai dizer que aqueles que não estão debaixo dessa graça já estão condenados. Os homens não serão condenados quando Cristo voltar, eles serão julgados e enviados para a condenação eterna, mas todos os homens já estão condenados. E só a cruz de Cristo é que cancela essa condenação. A mensagem do Evangelho não começa com a redenção, ela começa com a criação hipotética. Exato. E isso, inclusive, é um tópico que a Cavaco levanta bastante, porque assim, se antes a ideia era que nós como igreja somos a luz, às vezes a gente tem que ser as trevas. Principalmente hoje, porque hoje todo mundo acha que não precisa ser salvo. Todo mundo acha que já tem que ir na luz. Todo mundo acha que não precisa mais de ninguém. E às vezes é a igreja que vai chegar e dizer, você é a única que precisa de salvação. Então, às vezes a gente acha que tem que fazer as trevas, é uma linguagem poética, né? Uhum. A gente tem que fazer a luz, mas a gente tem que fazer as trevas, e deixar acontecer, não pode desviar. Exato. Paulo, ele vai fazer exatamente isso lá em Romanos. Paulo, ele começa, primeiro capítulo da carta aos Romanos, ele se apresentando para a igreja de Roma, né, falando do propósito dele. Aí, lá no versículo 15 e 16, ele vai dizer, ó, porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque está escrito, o justo viverá pela fé. Né? E aí Paulo ele praticamente está dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma boa nova para falar para vocês, certo? Essa boa nova não é nenhuma invenção minha. Isso já foi falado pelos profetas e foi revelado na pessoa de Jesus Cristo, certo? Só que antes de eu falar da boa nova, eu tenho que falar da má velha, ou da má nova. E aí Paulo... do versículo 18 do capítulo 1 até metade do capítulo 13, ele vai trabalhar sobre a universalidade do pecado. Ele vai dizer, olha, gentios estão debaixo da ira de Deus. Os moralistas estão debaixo da ira de Deus. Os judeus estão debaixo da ira de Deus. Todos pecaram, todos carecem da graça de Deus. E é interessante que Paulo ele faz isso sem nenhum medo.
E nós, como igreja, por vezes, temos medo de anunciar isso para as pessoas, de falar que elas estão em pecado, falar que elas estão na igreja de Deus. Não adianta. A mensagem do evangelho ela não pode ser, a ofensa da mensagem do evangelho ela não pode ser minimizada. Precisa anunciar isso daí. Por isso que eu digo que se a pessoa ela quer aprender a evangelizar, basta ela ler a carta aos Romanos. A carta aos Romanos é uma carta de manual de evangelismo. Porque Paulo ele vai apresentar todo o plano do evangelho, todas as possíveis contradições que na mente carnal vai aparecer, falar da novidade de vida, falar da segurança da salvação, falar da tudo ali, ainda encerra do capítulo 12 a 16 com as questões práticas da vida cristã, certo? Pois é. E dá acesso ao Pai, né? Hebreus vai dizer que agora nós podemos ter livre acesso ao trono de Deus. Então a obra de Cristo ela é completa porque ela responde todas as exigências da justiça divina e todas as necessidades do pecador. Então não ficou de fora nenhuma exigência da justiça divina, certo? Então quando o homem quebra, se rebela contra Deus, a justiça divina exigiu o quê? A reparação por meio da morte. Porque você tem ali o princípio da aliança. Né? A aliança, no conceito do Antigo Oriente Próximo, é um pacto de sangue soberanamente administrado, onde a parte que quebrar, ela vai ser condenada à morte. Então, por isso que o homem é condenado à morte. E aí é atendido. Então, a expiação ela deve ser entendida como o centro da história da redenção. O Matthew Henry ele vai dizer o seguinte, que ele vai falar da troca admirável. Né? Cristo ele não possuía qualquer pecado, mas ele foi tratado judicialmente como culpado. É interessante porque o próprio Jesus ele vai falar da sua morte usando alguns exemplos tipológicos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele aponta várias tipologias acerca da obra de Jesus. E uma delas é a serpente lá no deserto. Lembra lá do episódio de Números, quando o povo foi castigado, sendo picado por serpente no deserto? Jesus vai dizer, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, convém que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça. Enfim. E aí, qual é a ideia ali? Por que Jesus usa esse exemplo? Lá, no episódio lá do deserto, as pessoas estavam sendo picadas pela serpente. E aí eles pedem para Moisés misericórdia, Moisés ora a Deus, Deus fala, faça uma serpente de bronze, certo? Quem olhar para a serpente vai ser curado no efeito do seu veneno. E aí Moisés faz, constrói a serpente, a pessoa olha e é curada. Qual era a ideia ali? A serpente de bronze, ela representava ali aquele mal que estava sobre o povo. Só que qual era a diferença? É que a serpente de bronze, ela não tinha o veneno. Quando o Cristo ele fala, assim como Moisés levantou a serpente, convém que o Filho do Homem seja levantado, é a mesma tipologia. Jesus ele está lá na cruz. Ele representa o pecado do homem diante de Deus, mas ele não tem pecado. Está dando para entender? Então, nós temos essa troca admirável ali. Essa troca, ela revela que a salvação é inteiramente graciosa. O ser humano não pode contribuir em nada para ser aceito diante de Deus. Por isso que nós falamos de graça. É um favor imerecido. Israel não merecia ser salvo das picadas da serpente. Eles estavam recebendo a punição pela própria rebelião deles. E pela graça, eles são salvos ali do efeito da serpente. Nenhum ser humano merecia a salvação. Mas pela graça, nós recebemos a cura. Né? Como o Zé Bruno da Banda Resgate fala das suas músicas, né? O jardineiro deseternizou o efeito da maçã. Né? E aí, veja, a justiça que nos salva é totalmente externa. A salvação pertence a Deus do começo ao fim. Eu digo que a única contribuição que o homem pode dar à salvação é apenas reconhecer que é pecador. Ele precisa de um Salvador gracioso. Só. Fora isso. Ele não faz. E até isso vem dele. Porque é o Espírito que convence o homem da justiça, do pecado, do justo de Deus, por meio da pregação do Evangelho. Então, a salvação ela pertence a Cristo e ela é recebida pela fé.
Aqui temos alguns textos bíblicos, certo? Primeiro, Colossenses 1, do 21 ao 22, e a vós outros também, que outrora eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, pois, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante a ele como santos, indesculpáveis e irrepreensíveis. 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Atos 2, 24, o qual Deus ressuscitou da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Quais são os princípios doutrinários em cima dessa pergunta? Primeiro, a morte de Cristo é uma necessidade judicial. A morte de Cristo ela não foi um acidente na história, não foi um acidente de percurso e nem um desfecho trágico de um grande líder religioso. Tá? Desde a eternidade, a morte de Cristo já fazia parte do decreto redentor de Deus, certo? E ela respondia toda a necessidade imposta pelo próprio Deus para a satisfação da sua justiça divina. Ou seja, desde Gênesis 2,17, Deus havia estabelecido que o salário para a desobediência é a morte, certo? E essa sentença de Deus ela não é arbitrária, tá? Não é arbitrária. Por quê? Porque Deus ele criou o mundo. E ele cria o mundo com um padrão que ele estabeleceu. Tá? Então, ele é o Senhor do mundo. Então, ele estabeleceu esse padrão na aliança com Adão. Essa sentença ela é uma consequência da rebelião do homem contra Deus, certo? Que é a própria fonte de vida. Então, o pecado do homem causou essa ruptura com a comunhão com Deus, e aí você tem uma penalidade judicial sobre aquilo dali. Romanos 6,23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. A palavra salário no grego indica algo que é legitimamente devido. Então você recebe o salário no final do mês porque é legítimo você receber o salário do mês. Porque você se dedicou o mês inteiro trabalhando. Então aquilo é pago de forma legítima. É um débito que a empresa tem pelos serviços que você prestou. Assim é o pecado. E o pecado é um senhor que paga em dia. Ele não atrasa o seu pagamento. Tá? Então, consequentemente, se Deus ele pretendia salvar pecadores sem comprometer a sua santidade, a pena ela precisava ser executada. E aí a justiça de Deus ela não pode simplesmente ignorar a culpa e o pecado humano. Então, por isso que a morte de Cristo ela é uma necessidade judicial. Alguém precisava pagar pela culpa. Tá? Vamos pegar um exemplo. Se um adolescente de 15 anos ele comete um crime, dependendo do crime, quem irá responder por ele são os pais. Por quê? Porque precisa de uma reparação judicial. Só que no caso do adolescente, pela lei, entende-se que ele não tem condições de pagar. Então alguém vai ter que pagar no lugar dele. Representante. É o mesmo caso da gente. Nós precisávamos pagar a nossa dívida para com Deus. O problema é que nós éramos incapazes de fazer isso. Então, a morte de Cristo é uma necessidade judicial, porque na aliança, Deus estabeleceu isso. O homem quebrou a aliança. Por quebrar a aliança, ele era passivo da morte. Certo? Além disso, nós temos a reconciliação e transformação. A cruz ela restaura a comunhão entre Deus e o homem. Por meio de Cristo, nós somos recebidos novamente na presença de Deus e transformados pelo Espírito Santo para viver uma nova vida. Então, a morte de Cristo é necessária para que haja essa reconciliação e essa transformação. Se ele não tivesse morrido, não teria condições de a gente viver esse ponto aqui, de ser reconciliado e transformado. Nós temos a eficácia do sacrifício divino, tá? Então, o valor da cruz depende da identidade daquele que morreu. Ou seja, Cristo, se Cristo ele fosse apenas um homem, como eu já falei, a morte poderia servir como um exemplo de fidelidade, de coragem, de altruísmo, mas
não iria redimir ninguém. Então, o valor infinito da redenção é por conta dessa união hipostática das duas naturezas, a divina e a humana. Então, aquele que morreu na cruz é o Filho eterno, o Deus encarnado, Cristo, o Deus homem, certo? Um outro ponto é que a vitória dele, a morte e a ressurreição, decreta essa vitória definitiva sobre a morte. A morte ela não tem mais poder. Mas, Mateus, mesmo depois da morte de Cristo, a gente ainda continua morrendo, fisicamente. Mas o que Cristo aponta na sua morte é a morte espiritual. E essa morte física, ela não durará para sempre. Porque quando ele voltar para finalizar a redenção de todas as coisas, teremos o nosso corpo ressurreto e glorificado. Tá? Aí nós temos a maravilhosa doutrina da imputação e da justificação. Esse é um dos aspectos mais profundos da obra de Cristo. Por quê? Na cruz nós temos uma troca. Por isso que eu falei que a cruz, a expiação, ela é substitutiva. Jesus ele troca de lugar conosco. Os nossos pecados foram colocados em Cristo. E a justiça dele foi creditada a nós. Isso é a justificação. O que é a justificação pela fé? É Deus declarando o pecador justo por conta da obra de Cristo. Então nós somos justos hoje, não por conta da nossa obra, mas por conta da obra de outro, de Jesus. Carta de Paulo a Filemon é uma carta que trabalha isso daqui de uma forma muito bela. É de uma forma prática. Paulo ele vai chegar e escrever para Filemon: olha, Filemon, a graça alcançou Onésimo. Estou te devolvendo ele. Recebe-o, não como um escravo, mas como um irmão em Cristo. E aí Paulo vai escrever ali uma das coisas mais sublimes que mostra a doutrina da imputação na prática. Ele vai dizer: olha, se ele te deve alguma coisa, eu, Paulo, estou escrevendo de próprio punho, põe na minha conta que eu vou te pagar. Paulo assume para si o pecado e o débito de Onésimo para com Filemon. É a mesma coisa que Cristo faz na cruz. É como se Cristo estivesse dizendo para Deus Pai: olha, eles estão em débito contigo. Pega o débito deles, coloca na minha conta, que eu vou pagar para satisfazer a tua justiça, e a minha justiça você coloca na conta deles. E agora, quando Deus ele olha para nós, ele não vê mais homens e mulheres pecadores condenados. Ele vê a justiça do Filho em nós. Por isso que Lutero vai dizer que nós somos simultaneamente justos e simultaneamente pecadores. Ainda somos pecadores, mas estamos debaixo da justiça de Deus. E a doutrina da justificação, ela anula qualquer obra humana. Foi isso que Lutero descobriu quando ele deu o grito da reforma. Exato. Isso não é obra minha. Não posso fazer nada para merecer isso. Exato. Por pouco a gente já faz. Lá em Romanos 6 também, ele faz aquela brincadeira em relação à literatura de Adão e Cristo. E ele depois ele fala, né, se morremos com Cristo, também com ele. Isso. Acho que é a expressão também. Exato. É massa. E aí uma coisa interessante dentro da exploração teológica é que a necessidade da cruz, ela não surge por conta do pecado. A necessidade da cruz surge por conta da perfeição e da santidade de Deus. A cruz ela surge porque a perfeição e a santidade de Deus ela precisava julgar e condenar o pecado. Então o evangelho ele só pode ser compreendido quando nós compreendemos quem Deus é. A gente só entende o valor da cruz entendendo quem Deus é. Sua santidade, sua justiça, seu ser. Então Deus ele é infinitamente santo, ele é absolutamente justo, ele é perfeitamente fiel à sua natureza e por isso ele não pode ignorar o pecado. E por isso ele precisa que a sua justiça seja satisfeita. Desde o começo ele estabeleceu que a consequência do pecado é a morte. A cruz responde à grande pergunta da redenção. Como Deus pode permanecer justo e, ao mesmo tempo, salvar pecadores?
É por meio da morte de Cristo, é por meio da cruz que ele pode fazer isso. E qual é o significado da cruz? Deus não resolveu o problema anulando a sua justiça, mas satisfazendo ela em Cristo. Por isso, não há conflito entre amor e justiça de Deus. Nós vemos a santidade de Deus exigindo a punição e o amor dele provendo a salvação por meio dessa punição sobre seu filho. Tá? A expiação e a propiciação são os dois pontos da morte de Cristo. Então, a expiação, ela remove a culpa do pecador por meio do sacrifício definitivo. O que acontecia lá no sacrifício do templo e do tabernáculo? Era a expiação. O que é a expiação? É remover a culpa. Então, quando o sacerdote ele ia oferecer sacrifício, ele colocava a mão sobre a oferta e sobre o pecador. Então, a ideia é que o pecado daquele homem ou daquela mulher estava sendo transferido para aquele animal. Ou seja, estava sendo expiado. Certo? Tanto é que quando havia uma vez no ano, havia o sacrifício geral, certo? Então, você tinha ali o sacrifício, você tinha a questão da expiação. E você tinha o envio do chamado do bode expiatório ou do bode emissor, que era colocado sobre um animal a culpa da nação e esse animal era abandonado no deserto, certo? Como essa representação do afastamento do pecado, que é o que mais à frente Deus vai dizer que os vossos pecados eu lancei no mar do esquecimento. É o que eu costumo dizer, a gente às vezes tem uma visão bonitinha do tabernáculo, mas era um açougue, pô, era cheio de carne, sangue a todo tempo. Mas no tempo, antigamente, quando o pessoal lavava, era visto todo dia. Visto todo dia. Era sangue, era carne. É Deus mostrando quão mortal é o pecado. E aí, além da expiação, que é a remoção da culpa, nós temos a propiciação. E o que é a propiciação? Cristo satisfaz a ira justa de Deus no lugar do pecador. Então, a morte de Cristo, ela apazigua a ira de Deus sobre o homem pecador, que era o que acontecia no templo. No templo, a propiciação ela servia para remover a ira de Deus sobre o povo, certo? Então, Cristo, ele remove. Então, há essa substituição, Cristo assume o nosso lugar, onde, pela sua expiação, ele remove a culpa e pela propiciação, ele retira a ira de Deus, certo? E o perdão ele é gratuito porque ele foi custoso para Cristo. E o resultado da cruz, tá? Quando Cristo ele declara está consumado, aponta que a obra redentora ela foi plenamente concluída. E aqui tem um ponto bem legal, que é o seguinte: nós conhecemos essa expressão aqui no grego, tetelestai, está consumado. Uma coisa interessante na língua grega é que os tempos verbais no grego, eles não estão preocupados quando a ação foi feita, mas eles estão preocupados com a qualidade da ação e o efeito desta ação. Então, tetelestai se encontra no tempo verbal do perfeito. O que é o tempo perfeito? Os tempos verbais no grego são bem simples: futuro, presente, e aí o passado se divide em 3 tempos: perfeito, imperfeito e auristo, certo? O tempo perfeito aponta para uma ação feita no passado. Quando? Não sei. Posso saber ou posso não saber. Foi feita no passado. Cuja o efeito desta ação possui consequências permanentes ou duradouras. Então, quando o Cristo fala tetelestai, e ele coloca isso no tempo perfeito, aponta que foi uma ação passada cujos efeitos perduram até hoje. Então, ela foi plenamente concluída ali. A sua morte estabeleceu base do perdão e eliminou qualquer necessidade de complemento humano
A nossa aceitação diante dele, diante de Deus, repousa na suficiência do sacrifício de Cristo. E a cruz revela que somente Deus, homem, poderia reconciliar justiça divina e salvação humana. Aplicações cristológicas. Então, nós temos Cristo como o Cordeiro e o Vencedor. Na cruz, nós temos a convergência entre as promessas e as figuras do Antigo Testamento. Tá? Sacrifícios antigos apontavam para essa necessidade da substituição, que eram capazes de remover o pecado definitivamente. Em Cristo, Deus providencia o sacrifício perfeito, o verdadeiro Cordeiro que se entrega voluntariamente e conquista a vitória para o seu povo. Sacerdote e vítima, diferente dos sacerdotes lá em Levítico, que ofereciam sacrifícios, que eram sacrifícios terceirizados, Cristo oferece a sua própria vida como sacrifício. Né? É interessante que ele é o sacrifício e o sacerdote ao mesmo tempo. Ele assume essas duas posições. Cristo é sacerdote e é sacrifício ao mesmo tempo. E ele é vencedor. Aquilo que parecia derrota tornou-se um instrumento da vitória. Então, na cruz, o Cordeiro sacrificado revela-se como um rei exaltado que garante a vida eterna ao seu povo. E aí ele triunfa sobre o pecado. A morte de Cristo, ela faz o seguinte, ela nos tira da escravidão do pecado. Porém, nós não estamos livres da presença do pecado. Porque, como Paulo fala em Romanos 7, nós ainda lutamos contra o pecado porque o pecado habita em nós. O verbo habitar ali no grego, ele dá a ideia de um morador antigo. Alguém que está ali desde que nasceu. Certo? Então, ele quebra o domínio do pecado sobre a vida do crente. E a união com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, faz com que nós tenhamos uma nova vida inaugurada pelo Espírito Santo. E aí nós temos essa transformação contínua. O pecado permanece presente, mas ele deixa de governar a nossa vida. Hoje o crente, por conta da morte de Cristo, ele não peca porque ele quer, ele peca por um acidente de percurso. O processo de santificação também vai aperfeiçoando. Isso. Né? Você vai para 10 pecados, você vai para 8, amanhã vai para 6. Exato. Vai para o outro. Não quero ver nada, eu só três. Sério, dia ruim. Eu quero dar 3, eu quero 5. Mas exatamente isso daí. Na prática, a morte de Cristo ela nos dá a segurança do perdão. Por conta da eficácia, pessoal, da morte de Cristo, é que a nossa salvação é garantida, ela não vai ser perdida. Sempre me pergunto, crente perde a salvação? Não. Não perde. Porque senão Deus estaria brincando de tira casaco, bota casaco. Hoje eu ganhei a salvação, amanhã eu perdi a salvação, não. Você só perde a salvação se não foi Cristo que te salvou. Mas se foi Cristo verdadeiramente que te salvou. Você passou por toda a transformação. Então, Paulo vai dizer aqui em Efésios que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é o selo do penhor, é a garantia de que nós vamos chegar lá. Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O verbo, quando Paulo fala nenhuma, ali é uma classificação enfática, um não enfático, ou seja, nada pode nos condenar se estamos em Cristo Jesus. Então, a morte de Cristo, ela garante o nosso perdão e a nossa salvação. Nós não perdemos a salvação. Lógico que agora nós vamos viver de acordo com essa salvação, com essa novidade de vida. Não é uma carta branca para que a gente vive pecado. Tá? Então, se alguém diz, uma vez salvo, salvo para sempre, então eu vou viver em pecado, então, meu amigo, você não foi alcançado pelo Evangelho. Exato. Viver para aquele que morreu. A morte de Cristo não nos livra apenas da condenação, mas ela redefine a nossa existência. Então, nós somos reconciliados para viver para a glória de Deus e obedecer em resposta a esse amor. Humildade radical, a cruz revela a nossa incapacidade de nos salvar. Ô, Matheus, a gente sabe que o a gente é o nosso mundo que fez um diferente é o crédito. Mas quando se fala, por exemplo, uma questão tão básica para a gente, como salvação. Por exemplo, eu já aprendi quando era criança, em determinada igreja, que se eles voltassem
e eu tivesse uma calça, eu tivesse um banho, eu não iria subir por causa da roupa. Como é que a gente pode considerar que o prédio é a única coisa que uma pessoa que nossos irmãos têm gostado de certa igreja, eles acreditam que se você, dependendo da roupa que você tiver na vida, você resolve. E aí, como é que a gente não é assim, entendeu? É uma visão distorcida sobre o processo da salvação, certo? Então, durante a história da igreja, surgiram muitas heresias que falavam dessa questão da eficácia da salvação. Uma delas é o pelagianismo, posteriormente o semi-pelagianismo. Pelágio foi um herege que ele dizia que a graça não é necessária para a salvação. Ela é apenas um apoio se você precisar, mas que o homem ele tem capacidade de ser salvo. Aí o semi-pelagianismo ele modifica um pouco. Ele vai dizer que sim, o homem precisa da graça, mas ele precisa atentar para algumas questões práticas da vida dele, que aí vai entrar a teologia católica da graça mais as obras. Então é necessário graça mais obra para alcançar a salvação. Armínio, quando ele vai ali se levantar contra alguns pontos do calvinismo, ele não anula essa questão da eficácia da graça e da preservação da salvação. Armínio cria que uma vez salvo, salvo para sempre. O problema é que os discípulos que vieram depois de Armínio, os remonstrantes, eles vão pegar a base semipelagiana e botar dentro da doutrina. Então eles vão afirmar que o homem ele pode perder a salvação. Por quê? Porque eles mexem num monte de questões basilares. Então, se você mexe na questão do efeito da salvação, tipo, se você entende que você tem participação na salvação, logo, se você tem participação na salvação, então você vai curar em algum momento ali na salvação. E aí, por isso que você vai ver várias igrejas que criam esses ritos, que criam esses dogmas, de que, eu preciso viver essa vida aqui com essas regras para poder ter a salvação. Isso é uma questão que, assim, justamente para a gente entender que a salvação pela graça, a gente entende que o pecado é pela parte do Satanás de Cristo. E quando a gente fala desse tipo de regra, né, de usar certo tipo de roupa, a gente está falando de legalismo. Isso. A gente está falando de pessoas que têm regras a mais, além daquilo que Deus estabeleceu. E isso, como é que a gente lida com o legalismo? A gente lida com paciência. A gente lida com a compreensão de que a gente não precisa obrigar uma pessoa a encontrar a própria consciência, porque senão ela pode estar pensando também, então eu vou chegar lá e ficar batendo. E tendo a compreensão de que isso não é suficiente para separar essas pessoas do Senhor. Exato. Porque o legalismo Tem muita questão de... como a gente vê essa pessoa como Não, a questão se o prédio é o primeiro de agir, a partir do momento que a pessoa não vê a salvação, que ela vê a salvação como parte dela, como é que eu entendo isso? Então, nós temos pontos convergentes. Quais são os pontos convergentes? Essas pessoas, elas creem na obra de Jesus. Elas creem na salvação pela graça. A questão é que, dentro disso daqui, elas entendem que é preciso acrescentar algumas questões legalistas para poder alcançar. Elas entendem que a santificação é fator crucial para a salvação. E aí, como é que você busca essa santificação? Aí o cara vai fazer uma lista de regras, de pode, não pode, faça, não faça, para garantir que essa santificação, porque ele pensa em algo só externo. Mas a santificação é algo interno. Então, a santificação, ela evidencia a salvação. Tá? Mas ela não é a base, tipo assim, o essencial para você alcançar a salvação. Porque o alcance da salvação é a fé em Cristo Jesus. E aí você é justificado. Porque você é justificado, agora você é santificado e passa a viver uma vida de santidade. Em resposta a esse sacrifício. Entender? E tem que voltar, a graça de Deus ela é tão grande que mesmo pessoas já aprenderem errado carregando isso. Isso. Você salva. Exatamente. Ele leva em consideração isso. Respondendo a nossa pergunta, por que foi necessário Cristo Redentor morresse?
Então, e a morte de Cristo significa que todos os pecados podem ser perdoados. Então, como a morte é o castigo pelo pecado, Cristo morreu voluntariamente em nosso lugar para nos libertar do poder e da pena do pecado e trazer-nos de volta para Deus. Sim, como a morte de Cristo na cruz pagou plenamente a penalidade dos nossos pecados, Deus graciosamente imputa a nós a justiça de Cristo como se fosse nossa e não mais se lembrará dos nossos pecados. Amém? Qualquer dúvida?